antes de realizar, eu fiz várias perguntas no Facebook para a galera que nos acompanha na página, perguntando quais são as principais dificuldades, o que eles gostariam de perguntar para uma professora especialista em redação. E um deles, o João Pedro Negreiros, ele tem uma dúvida sobre a questão da correção. Quais são os critérios de correção do Enem? Quais são os critérios que é embasado? Porque sempre fica naquela dúvida, nossa, eu acho que fiz uma redação melhor, e sempre tem esse debate. Então, quais são, para ficar bem claro para os alunos, Eliana, quais são esses critérios de correção? O Enem, ele adotou 5 competências, são analisadas 5 competências no Enem. Então, primeiro, o aluno tem que saber língua portuguesa. É lógico que se cometer um desvio aqui e ali, um erro de concordância, um acento, eles falam que é um desvio leve e o aluno não é muito penalizado. Mas ele tem que saber fazer regência, concordância, pontuar. Então, domínio da língua portuguesa. Esse é um item importante. Segundo, ele tem que saber o que é uma dissertação. Como é essa estrutura de texto, porque o Enem só cobra texto dissertativo. Então, ele tem que saber que o texto dissertativo tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. Essa estrutura é básica, tem que conhecer essa estrutura. Depois, ele tem que fazer um texto em que ele relacione tudo que ele aprendeu. Eu falo muito isso para os alunos durante as aulas de redação. Procure relacionar a proposta que eu estou dando com o filme que você assistiu, com a notícia que você viu no jornal, com outro que você viu na internet, relacionar o que você viu em história, em geografia, em filosofia. Então, o aluno, nessa competência, o aluno tem que saber relacionar tudo que ele, todo o seu repertório, organizar as ideias direitinho, tá? Então, essa é a outra competência. A outra competência é quanto à coesão. Então, não adianta você só jogar ideias no texto fragmentadas. Eu falo que se não houver um elemento de coesão para costurar as partes do texto, fica parecendo o trailer de filme, tá? Tudo, né, estanque. Solto, solto. Então, ele tem que saber costurar as partes do texto para ir dando sentido e a coisa ir progredindo, tá? Sim. E, por último, ele tem que fazer uma proposta que esteja de acordo com os direitos humanos, né? Respeitar os valores humanos. Então, ele não pode fazer uma proposta que transgrida isso daí. Se ele dominar bem essas competências, com certeza ele vai fazer um texto, né, organizado aí e vai conseguir ter um bom resultado. Entendi. E eu me lembro bem, Eliana, quando eu estava no ensino médio, e a gente sempre aprende uma estrutura básica. Para fazer uma redação, não é uma regra, você pode, né, até onde eu sei, você pode fazer de uma outras formas, mas existe uma estrutura básica, se você seguir, a sua possibilidade de acerto é muito grande. E tem alguns alunos aqui, o Edson Nunes e o Railton Moraes, que perguntam exatamente isso. Qual que é uma estrutura boa ou necessária para que eu possa chegar perto dessa redação nota 1000? A gente fala o seguinte, que no primeiro parágrafo, na introdução, o aluno deve colocar já algum termo, a expressão, o tema que estiver na proposta, tá? A gente fala que é o recorte. Então, aquela contextualização. Você tem que contextualizar e não começar logo de sola. Então, você faz uma contextualização, dá uma volta, faz um retrospecto, né? Uma retrospectiva do assunto, tal, para chegar onde você quer. Eu acho que esse começo é muito legal. Tá? Você já pode jogar alguns argumentos e depois desenvolvê-los nos parágrafos seguintes ou não? Não necessariamente? Lançar alguma ideia, mas o ideal é que depois, nos outros 2 ou 3 parágrafos, ele faça esse desenvolvimento, né? E aí, os argumentos e fecha a conclusão com uma proposta de intervenção. No desenvolvimento, ele pode ponderar, ele pode colocar exemplo, ele pode ilustrar, ele pode explicar, tá? Então, dá uma visão geral, fazer uma discussão do assunto. Certo. No último parágrafo mesmo, que ele vai fazer a conclusão, e aí ele coloca o seu ponto de vista. Eu sempre oriento que o aluno evite, eu penso, eu acho, na minha opinião, mesmo que na dissertação eles dizem que no artigo de opinião isso pode. Eu acho que a gente tem que fugir desse modelo, primeiro porque é redundante. O que é a sua dissertação? Ela é todinha o seu ponto de vista. Então fica redundante você falar, eu penso, eu acho, no meu ponto de vista, fica redundante, não precisa. E você tem que fugir um pouco da primeira pessoa. Então, numa dissertação, no máximo você vai colocar a primeira pessoa do plural. Nós, né, pensamos, concluímos, resumimos, mas evitar ao máximo essas expressões. Você vai colocar sim o seu ponto de vista, mas de uma forma mais indireta, mais impessoal. Entendi. Tá? Existe uma certa tendência, eu vejo em algumas redações, da proposta de intervenção final ser aquela de salvar o mundo, né?